Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e neste sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram, até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Boa noite, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso grande Deus e Salvador Jesus esteja sobre todos. Estamos aí com mais um vídeo. Hoje falaremos sobre o milênio. Falarei o que algumas igrejas creem. Iremos falar sobre o que eu creio, o que eu acredito ser a melhor leitura para esse texto. Muitos irmãos que defendem o milênio, tal qual um reino milenial aqui na Terra, um reino terreno, não têm conhecimento de que algumas igrejas, como a maior que eu acredito que queria dessa forma, que é a igreja IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil, eles creem que é uma igreja reformada, é uma igreja protestante, e eles creem que nós estamos hoje no milênio, ou seja, eles não creem em um reino milenial terreno aqui, um reino, eles creem que hoje nós estamos no milênio. Por que eles creem assim? Por quê? Qual o fato que faz com que eles creiam dessa forma? E o assunto, a resposta é bem simples. Eles creem dessa forma devido à ausência de textos para se embasar um milênio terrestre, um milênio, um reino terrestre. Por isso que eles não creem no milênio e acreditam que nós já estamos no milênio. Eu não concordo com eles, mas eu quero que os irmãos entendam que há uma escassez de textos sobre o milênio tal qual as pessoas acreditam. Temos um texto na Bíblia, que é o texto de Apocalipse 20, que faz referência a este período de tempo chamado de 1000 anos. Por isso que a IPB não crê no milênio, no reino milenial, porque os que creem dessa forma, eles pegam esse texto de Apocalipse 20 que fala realmente de um milênio, de um período de 1000 anos, e juntam esses textos do Antigo Testamento, que falam sobre o Israel, o reino de Israel, vai governar, vai reinar, vai ter paz, vai ser isso, pegam esses textos e aplicam esses textos como se fossem acontecimentos que irão decorrer ao longo desses 1000 anos. Isso é um erro. Lá é um texto, o texto do milênio é outro, e quando lemos o texto do milênio, vemos que o texto do milênio fala claramente de julgamento, de juízo, julgamento. Ele não fala, não deixa essa perspectiva de um reinado aqui na Terra. É o que eu quero tentar demonstrar para os irmãos ao longo deste vídeo. Muitos irmãos me perguntam nos comentários aqui discordando de mim, mas e os textos de Isaías, e os textos de Zacarias, e os textos de Amós, como interpretar os textos de Amós, e a promessa davídica, e a promessa abraâmica? O pessoal pega aqueles textos e quer dizer que esses textos se referem ou irão se cumprir no milênio. Isso eu não acredito que será dessa forma, mas primeiro, para entendermos isso, eu quero que os irmãos entendam como que os autores neotestamentários entenderam esses textos, sendo eles divinamente inspirados, e como eles aplicaram esses textos de uma perspectiva de um reinado do Antigo Testamento, como eles usavam esses textos. Convido os irmãos a lerem Amós capítulo 9 comigo, verso 11 em diante. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Paremos por aqui. Esse texto é um texto interessantíssimo, que quando acompanhamos alguns pontos do texto, vemos aqui que Deus iria restaurar o tabernáculo caído de Davi, Deus iria reparar as brechas do tabernáculo caído de Davi, levantando-o das ruínas e como fora nos dias da antiguidade, ou seja, Deus iria restaurar o reinado de Davi como fora nos dias da antiguidade, o tabernáculo de Davi. E nos dias da antiguidade sabemos que o reino de Davi e Salomão foi o reino unificado, o reino que teve domínio sobre todos os povos, um reino que foi um reino muito forte na terra. Ele dominou muitos povos e não fora dominado, ele não era escravo de nenhum outro reino como era no tempo de Cristo. Na época de Cristo, os judeus, os israelitas eram escravos de Roma. No tempo de Davi não, e aqui diz que Deus iria restaurar como era no tempo de Davi. E vejamos agora como que esse texto é aplicado pelos autores inspirados pelo Espírito Santo no Novo Testamento. Leia comigo Atos capítulo 15. E toda a multidão silenciou.
passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai às minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de construir dentre eles um povo para o seu nome. Confere isto com as palavras do profeta, como está escrito: Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os séculos. Ou seja, olha como os autores inspirados pelo Espírito Santo aplicaram esse texto da restauração do tabernáculo de Davi, tornando a ser como era na antiguidade. Aqui vemos uma reunião da igreja, a igreja gentílica, reunida lá em Jerusalém, o misto de judeus e gentios, a igreja, reunida para discutir sobre a circuncisão. E nessa discussão sobre a circuncisão, aquele público que estava ali presenciando essa discussão no bom sentido, nesse diálogo sobre a circuncisão, Tiago vem tomar a palavra e fala, aqui se cumpre essa palavra, que é Deus restaurando o tabernáculo caído de Davi. Ou seja, olha como que eles aplicaram esse texto. Aqueles que viam esse texto de Amós como um reino que seria um reino igual ao de Davi, o reino davídico e tudo mais, interpretaram o texto errado. Aqui a interpretação é bem simples, uma interpretação bem tranquila e bem simplória, digamos assim, ou seja, quebrando aquela perspectiva de um reino que dominaria tudo. Vemos que os autores do Novo Testamento, inspirados pelo Espírito Santo, entenderam e compreenderam a forma correta que esses textos devem ser aplicados, e não como muitos hoje querem aplicá-los. E isso é interessante, que a forma como muitos aplicam os textos do Antigo Testamento ao milênio, exagerando, tomando como uma coisa extraordinária, é a mesma forma que os judeus interpretaram os textos messiânicos, achando que o Messias viria primeiro de uma forma gloriosa, majestosa, e se enganaram. Os cristãos hoje estão fazendo a mesma coisa, interpretando os textos de uma perspectiva muito ampla, que vai ser uma coisa de outro mundo, quando na verdade o que os autores deixam claro é que não é bem assim. E como eu disse, os cristãos hoje estão interpretando os textos veterotestamentários de uma forma exagerada, como fizeram os judeus que negaram a Cristo. Ou seja, eles interpretam aquilo que lhe convém de uma forma, aquilo que não convém ignoram ou passam batido. Não, esse texto aqui não é sobre isso, não é isso que está falando. E aí você pode estar se perguntando, mas e o restante são tantos textos, os textos de Zacarias, de Isaías, como que esses textos se cumprirão? Isso é no milênio, é no milênio. Devemos ter uma coisa em mente, irmãos. Primeiro eu convido vocês a ler um texto que se encontra em Jeremias, capítulo 18. 7 ao 10. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar e derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria. Ou seja, irmãos, esses textos veterotestamentários, eles são promessas condicionais. O que são promessas condicionais? Um exemplo, Deus prometeu que destruiria Nínive. Se Nínive não se arrependesse, Jonas pregou lá, se Nínive não se arrependesse, Deus a destruiria. O que aconteceu? O povo de Nínive se arrependeu, Deus poupou a cidade. Da mesma forma que o texto diz, se a nação arrepender, ele não faria mal nenhum. E se ele prometesse alguma coisa boa e a nação fizesse o que era mal perante os seus olhos, ele não faria, não cumpriria o que ele prometeu. Isso que acontece com Israel e aconteceu com Israel. Israel não foi fiel a Deus nas promessas condicionais, na parte que lhe cabia das promessas condicionais. Israel não aceitou a Cristo como Messias. Israel não foi obediente aos preceitos de Deus. Por que Deus deveria cumprir com sua parte na promessa, dando a Israel um reino milenial, sendo que Israel não foi fiel? Isso é muito claro. Essas promessas do Antigo Testamento são promessas condicionais. Não são promessas que irão se cumprir de qualquer forma, como as promessas apocalípticas, como as profecias apocalípticas, melhor dizendo. São profecias condicionais e profecias apocalípticas. As apocalípticas cumprirão de uma forma ou de outra. As condicionais não, têm a parte da condição. E uma coisa que eu quero deixar bem claro, que quando a gente analisa esses textos e vemos que Israel não foi fiel, não aceitou o Messias, não tem por que Deus cumprir essas promessas. E a gente pega como que os autores do Novo Testamento também entenderam e interpretaram essa perspectiva de um reino milenial terreno. Qual foi a interpretação? Vemos que eles tinham isso em mente. Isso é claro quando lemos o texto de Atos, no capítulo 1. Leiamos. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebei o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia,
e Samaria até os confins da terra. Dito essas palavras, foi Jesus elevando-se às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Olha que interessante esse texto. Aqui é o texto onde eles fazem essa pergunta. Jesus, será agora que você vai restaurar o reino de Israel? É agora? E aí Jesus fala que não compete a eles, isso compete ao Pai. Saber tempos e épocas. E aí ele fala sobre a descida do Espírito Santo, sobre o poder que eles iriam receber do alto. Quando eles receberam o Espírito Santo, quando eles começaram a entender, ter a visão, digamos, aberta para as profecias, essa perspectiva foi sendo quebrada. Quando a gente vê no capítulo 15, aqui no próprio livro de Atos, a gente vê que Tiago já aplica aqueles textos de um reinado terreno à igreja. Ou seja, aquilo não é para ser entendido como um reino terreno, é como a igreja. E quando a gente vai vendo essa perspectiva sendo quebrada, que a gente chega no Novo Testamento, ao longo de todo o Novo Testamento, não é dito mais sobre essa esperança de um reino terreno aqui, um reino milenial terreno, um reino terreno, que milenial é só lá no milênio, é só em Apocalipse. Eles que aplicam esse texto do milênio, dizendo que esse reino será um milênio, no milênio, mas não temos essa conexão, não temos esse link. E aí, eu quero dizer aqui que essa perspectiva de um reino terreno, quer seja de 1000 anos ou não, vai sendo quebrada. Vai sendo quebrada e no Novo Testamento, eles já cheios do Espírito Santo, no Novo Testamento, quando entendemos o que eles aprenderam pelo Espírito Santo, qual era a esperança deles, vemos em Pedro, no texto de 2 Pedro capítulo 3, no verso 13, algo muito importante. Em 2 Pedro capítulo 13, a gente vê aquele texto que lemos no vídeo passado, que Jesus voltaria, Pedro falando que Jesus ainda não voltou, porque quer que todos cheguem ao arrependimento para que todos sejam salvos. Ele está aguardando que mais pessoas se arrependam. E aí fala que a vinda de Jesus, os elementos se desfarão abrasados, fala que a terra será consumida por fogo, e aí vem a perspectiva de Pedro, que é a perspectiva do Novo Testamento. Verso 11 diz assim: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos os novos céus e a nova terra nos quais habita a justiça. Ou seja, qual era a perspectiva neotestamentária? Novos céus e nova terra. Não um reino milenial, um reino que Jerusalém iria reinar e iria ser o centro do reinado. Não vemos essa perspectiva em nenhum lugar do Novo Testamento. Vemos ela sendo quebrada. É feita a pergunta em Atos capítulo 1, Atos capítulo 15, Tiago já aplica os textos que se refeririam a isso de uma forma que não, aplicam esse acontecimento da igreja. E aqui vemos que a mudança na perspectiva é drástica, ou seja, eles esperam agora um novo céu e nova terra, e não um reino milenial. Essa ideia de esperar um reino não é dita em lugar nenhum no Novo Testamento. E quando vemos essa perspectiva sendo quebrada, vemos que a leitura, ainda que você discorde de mim, a leitura dispensacionalista, ela é uma leitura que joga um reino milenial para o futuro. Mas eles tentam encaixar todos os textos a esse reino. Ainda que esses textos não tenham nada a ver com isso, ignoram textos como esses que lemos, eles ignoram esses textos que falam que a terra será consumida em chamas com a vinda de Cristo. Se você assistiu o primeiro vídeo, o vídeo anterior, que eu falei sobre as dificuldades pós e pré, Aqui nesse vídeo eu deixo claro que não tem como haver vida na terra depois da vinda de Cristo. Ou seja, aí já quebra essa ideia de um reino milenial terreno. Porque não tem como existir vida na terra quando Jesus voltar. Por causa do texto que lemos aqui, de 2 Pedro, capítulo 3, do verso 9 ao 13, e 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 7 e 8, que a glória de Cristo deve consumir toda essa terra. Então já fica impossível ter um reino milenial. E o dispensacionalismo falha também em interpretar as várias falhas que vim falando ao longo dessa série. A 70ª semana, eles interpretam mal também as 70 semanas, jogando a última semana para o tempo do fim. Temos vídeos sobre isso. Uma interpretação que não respeita os limites textuais. A gente vê também uma ideia que é imposta sobre o texto, que é uma ideia que não é extraída do texto, ela é imposta, que é a ideia de um arrebatamento secreto, que também não é vista no texto, que eles têm que fazer partir o evento da vida de Cristo em duas fases, porque se Cristo vir em glória e majestade, ele destrói a terra, que é o que dizem Pedro e em Tessalonicenses. Eles partem e fazem um arrebatamento secreto para poder tentar inferir essa existência de vida depois da vinda de Cristo e ele voltando com a igreja e tendo o milênio. Só que eles ainda não explicam que se Jesus voltar também com a igreja em glória e majestade, será que os ímpios que estiverem na terra ou os que estão por decidir aguentarão ver Cristo em glória e majestade e não serão consumidos? Eles não respondem isso também. E quando a gente vê como eles usam os textos para dizer a respeito desse reinado, a gente vê que eles usam esses textos de forma arbitrária e não respeitam o contexto. Porque a única opção de entendermos a 70ª semana no tempo do fim, arrebatamento secreto e vida na terra depois da vinda de Cristo, é se ignorarmos 2 Tessalonicenses capítulo 2, 7 e 8 e 2 de Pedro capítulo 3, do 9 ao 13. E ainda eles tentam inferir um milênio aqui na terra e ignoram o que o texto sobre o milênio está dizendo. Leiamos aqui o que o texto de Apocalipse 20 fala, que é o que eu sempre venho dizendo, que o texto de Apocalipse 20 fala sobre juízo, julgamento, e não um reino de milênio, um reino milenial aqui de reino terreno, sim, juízo, julgamento. Vejamos o restante de Apocalipse capítulo 20.
Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ou seja, esse texto de Apocalipse 20 ele é claríssimo. Ele fala sobre esse período de 1000 anos, esse período chamado milênio, que é um período que dura 1000 anos. Esse período é um período de juízo ou julgamento. E aí, para os irmãos entenderem, essa parte quero que os irmãos prestem bastante atenção, quanto é desrespeitado desse texto para se inferir um milênio, um reino terrestre, aqui um milênio sendo um reino terrestre. Veja bem, aqui fala de juízo. É visto tronos, ressurreição. Aí diz aqui, esta é a primeira ressurreição. No verso 15 diz assim, o restante dos mortos não ressuscitaram até que se completassem os 1000 anos. Ou seja, aí a gente já começa a entender. Ressurreição, julgamento, ressurreição. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem 1000 anos. Ou seja, 1000 anos. Então, o evento chamado milênio ele é entre duas ressurreições. Uma ressurreição e o restante não ressuscitam até se completarem os 1000 anos. Ou seja, aqui vemos que o milênio é um período entre duas ressurreições, e não um reino. E é um período entre duas ressurreições de julgamento. Isso é desrespeitado quando se entende esse texto como um reino terreno. E quando lemos Daniel capítulo 12, irei ler 3 textos para vocês entenderem. Daniel capítulo 12, verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Aqui vemos Daniel fazer menção de duas ressurreições. Uma para a vida eterna e outra para a vergonha e horror eterno. E é engraçado que esses textos que falam de salvação e condenação, eles têm uma sequência. Ressurreição, salvação e condenação. Não existe salvação e condenação fora do corpo, e sim após ressuscitar. Ou seja, ressuscita para ser salvo, ressuscita para ser condenado. Ao contrário de que muitos pensam que a alma vai para o céu, né? Mas não é esse o tema. Mas, ou seja, vemos aqui que muitos ressuscitaram para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Daniel falando isso. Quando vemos em João capítulo 5, temos a mesma sequência. Verso 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que se tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Ou seja, novamente, ressurreição para a vida, ressurreição para o juízo. E o próprio João, que escreveu este texto no seu evangelho, ele que escreve Apocalipse capítulo 20. E aí ele nos traz mais uma informação, que o período entre as duas ressurreições, a ressurreição dos justos e a dos ímpios, é um período de 1000 anos. É interessante que ele fala, o restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Bem-aventurados que têm parte na primeira ressurreição, sobre essa segunda morte não tem poder. Ou seja, esse período de 1000 anos é um período de julgamento que inicia-se com a ressurreição dos justos. Guardem isso, dos justos. E quando a gente analisa aqui, a gente vê quando ocorrerá a primeira ressurreição, a ressurreição dos justos? Por ocasião da vinda de Cristo. Muito bem. E agora olhem como os irmãos dispensacionalistas ignoram vários detalhes do texto de Apocalipse 20 e ainda o aplicam de forma arbitrária, assim, do seu bel prazer. Veja bem, eles dizem que, por ocasião do arrebatamento secreto, que os mortos ressuscitarão, os mortos justos, para irem para o céu junto com a igreja arrebatada. Eles dizem isso. Então, se o milênio, como é dito no texto, respeitando o texto, é o período entre a primeira ressurreição e a segunda, e a primeira ressurreição acontece com a vinda de Cristo, então o milênio tem que ser contado quando acontecer o arrebatamento secreto, na visão deles. Tem que ser contado quando acontecer o arrebatamento secreto, ou seja, Jesus volta secretamente, ali então tem que começar o milênio. Mas ali na visão deles começa a tribulação. Mas o texto diz que na primeira ressurreição começa o milênio. Olha como eles fazem uma confusão e mudam os textos e fazem uma coisa que vai totalmente oposta do que o texto diz. O texto diz que o milênio começará na primeira ressurreição. Se a primeira ressurreição, de acordo com a ideia deles, for no arrebatamento secreto, então ali que deve começar o milênio, não a tribulação. O período dos 3 anos e meio, segundo eles. Aí já tem um erro aí, um erro de interpretação e de aplicação do texto. Eles não explicam que nesse período, segundo eles, do milênio, a igreja foi para o céu, voltou com Cristo de forma gloriosa. A igreja, para ir para o céu, tem que receber um corpo glorificado de acordo com o Apocalipse de acordo com 1 Coríntios capítulo 15. Então, quando a igreja voltar para a terra, vai viver aqui na terra pessoas com corpos glorificados e pessoas com corpos normais, como os nossos? Como vai ser isso? E quando Satanás for solto no final do milênio, ele vai convencer pessoas que ele vai arrastar para o lado dele, pessoas com corpos glorificados ou não? Ou só os que não receberam corpo glorificado, os que não subiram? Eles não respondem isso. E outro problema, que eles dizem que as 2 ressurreições não são 2, são várias fases, aí já tem que criar mais ressurreições. Isso é para quem entende do assunto, sabe o que eu estou falando. Eles pegam e ignoram isso e vejam comigo.
arrebatou secretamente. Só não salva quem não quiser. Viu que a igreja sumiu, viu que um monte de gente sumiu, ainda que passe por tribulação, se não se converter, é porque, me desculpe, é muito burro. E aí viu Jesus voltando e destruindo o anticristo e deixando vida aqui na terra para reinar sobre as nações. Viu que um monte de gente com o corpo glorificado. Você ainda vai deixar se seduzir pelo Satanás, por Satanás, no fim do milênio? Tenha dó, é difícil essa ideia de gente de corpo glorificado e corpo sem ser glorificado vivendo juntos. E eles ainda esquecem que quando a gente lê um detalhe aqui em Apocalipse 20, tem um outro detalhe que eles não mencionam e não explicam. Verso 4, parte B, diz assim: vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Ou seja, então esse reino é um reino dos judeus que passaram pela tribulação ou é um reino da igreja? Que aqui está falando que os que reinarão com Cristo durante 1000 anos são os que não receberam a marca da besta. A marca da besta, segundo a ideia dispensacionalista, só será posta na grande tribulação para aqueles que não subiram no arrebatamento. Segundo eles, os que não subiram no arrebatamento são os judeus. Então, os judeus que reinarão com Cristo ou a igreja? Como será esse reino? Na explicação deles, eles têm que dar essa explicação. Por isso que eu digo, irmãos, a igreja hoje precisa novamente de uma reforma, uma nova reforma protestante. As bases escatológicas estão falando mais alto do que os textos propriamente dito, ou seja, eles criaram a escatologia, aquele gráfico bonito, as dispensações, as 7 ou 3 dispensações, o reino milenial, pegam os textos e aplicam ao seu bel prazer, e não explicam e desrespeitam todos os limites textuais, começando lá em Daniel nas 70 semanas, inventando o arrebatamento secreto e agora moldando o milênio, que não é o que o texto diz, o milênio aqui é juízo. E olha quantas implicações, aqui não dá tempo de falar tudo, que eles têm e não respondem. Vida na terra, sem que a terra vai ser consumida em chamas, um milênio de gente com corpo glorificado e não glorificado, o milênio que vai reinar é os que não receberam a marca da besta, ou é a igreja, é muito difícil. As ressurreições não são duas, a primeira ressurreição, o milênio tem que começar então antes da tribulação, o milênio tem que começar antes dos 3 anos e meio de tribulação, né? ou dos 7 anos que são 3 de paz e 3 de tribulação, porque o milênio, pelo texto, acontece no início da primeira ressurreição, né? Com a primeira ressurreição até a segunda tem um período de 1000 anos. Isso tudo é ignorado, irmãos, por isso que eu digo, devemos estudar e deixar a Bíblia falar e não colocar as nossas ideias sobre o texto. Você pode discordar de mim, ficar bravo, me xingar nos comentários, mas infelizmente, essa ideia de milênio que você tem, como eu disse, os presbiterianos nem creem porque faltam textos para dizer sobre esse milênio. Eles entenderam bem que não tem base para se escrever um reino milenial. Por isso eles creem que estamos no milênio. Mas vemos que o milênio é um período de juízo. E muitos hoje querem imaginar uma ideia meio utópica, uma ideia meio fantasiosa. Às vezes, como eu fiz o vídeo aqui falando dos irmãos mormons, nós cristãos hoje estamos como os mormons, crendo em fábulas, aquela ideia miraculosa, de um reino meio Hollywood. Não tem, o texto não diz isso, meus irmãos. Não é assim que você, não é porque você aprendeu assim que assim é o correto. Devemos voltar para os textos bíblicos e aceitá-los como eles são. Esse é o erro que a igreja hoje está cometendo. Isso aqui não é ponto de salvação, mas é ponto de uma interpretação. Tem que ser uma interpretação fiel ao texto. Não podemos interpretar a nosso bel prazer. Espero ter ajudado. O vídeo já ficou longo. Que Jesus abençoe você e a todos vocês, a nós, a entendermos a vontade de Deus e não colocarmos as nossas vontades sobre o texto.